Boa noite, pessoal. Essa aula aqui vai ser uma aula bastante rápida, em que eu vou estar ensinando vocês como usar o gerador de analisadores sintáticos Bison sem o Flex. Usar ele de forma independente, né? Usá-lo de forma independente. Então, é possível sim usar o Bison sem o Flex, né? Mas você precisa fazer algumas declarações no interior do seu arquivo .y. Por exemplo, você tem que definir o protótipo da sua função YYlex, o protótipo da sua função YYerror. Você tem que definir uma variável do tipo YYEval com respectivo tipo, ok? E tem que escrever a função YYlex porque ela não vai estar presente em nenhum outro lugar, ok? E também escrever a função YYerror se você quiser reportar um determinado erro, ok? Outra coisa que você tem que fazer é copiar o lexema do token para uma variável chamada YYText, ok? E o atributo do token ele tem que ser copiado para a variável YYEval, né? Então, o arquivo ele vai se parecer com esse que eu vou mostrar aqui para vocês, né? A gente tem uma declaração aqui da variável YYEval, que é uma variável inteira, mas você pode também mudar o tipo de YYEval, como eu vou mostrar para vocês depois. Você tem que dar um %token digit. Esse %token digit, como eu expliquei na aula anterior, vai gerar um define. Como você não vai executar o Bison com a opção "-d", esse define ele vai estar interno no arquivo .tab.c que você vai gerar, ok? Mas você tem que usar o %token, né? Se você digitar define digit 256, por exemplo, isso daí vai gerar um erro para vocês. Aqui você vai colocar o protótipo da YYlex e você vai ter que definir a função YYlex em algum lugar, né? Ou no próprio arquivo .y ou no arquivo externo. Então aqui a gente tem um exemplo de um analisador léxico bastante primitivo, que é a função YYlex, que vai ser invocada dentro da função YYparse, que vai ser chamada pela função main do nosso programa. Se você não quiser que o tipo de YYtype seja inteiro, né, você pode mudar o YYtype de duas formas, né? A primeira dela é fazendo um define direto, define YYtype, um novo tipo, ou a partir da construção em union que a gente vai explicar numa próxima aula. Então, o YYSType ele pode ser mudado dessas duas formas aqui. Aqui nós temos um exemplo que eu vou executar para vocês, né? Então, eu mudei o tipo de YYSType aqui para double, né? Então, no começo aqui do meu arquivo .y deu um define YYSType double. Defini uma variável YYEval do tipo double. Defini os protótipos para YYlex e YYerror, ok? Aqui eu estou definindo a associatividade dos operadores mais e menos, eles se associam à esquerda. A mesma coisa eu estou fazendo para multiplicação e divisão. A multiplicação e divisão elas se associam à esquerda. E eu declaro aqui que o menos unário é a associativa direita e também tem um %token aqui para definir o meu símbolo terminal number, né? Esse number aqui é o tag do token que o analisador léxico deve retornar para o sintático, né? Então, isso daqui vai gerar para mim um define no código .tab.c. E a definição ela tem que ser com %token, senão dá erro de compilação. Você não pode colocar um define aqui, define number aqui, que não vai funcionar. Por exemplo, define number 256 não vai funcionar, certo? Aqui nós temos a nossa função que faz a análise léxica, YYlex, né? O que essa função ela vai fazer? Ela vai ignorar espaços, né? Então, enquanto getChar vai pegar um caractere da entrada padrão, no caso o teclado, né? Então, enquanto esse caractere for espaço, eu ignoro.
então aqui não tem nada dentro do while, tem simplesmente um ponto e vírgula. Se eu achar um ponto ou se eu achar um dígito, eu devolvo esse ponto ou esse dígito para a entrada padrão, que é standard in, né? Faço um scanf%lf para y lival. Y lival, como vocês viram anteriormente, é do tipo double, e dou um return number, né? Number ele já é um define, então eu já estou retornando aí um número para o meu parser, para o meu analisador sintático. Se for um único caractere, se não for um número, né, se não for um dígito nem ponto, vai ser um caractere individual. Então eu vou retornar esse caractere. Isso daqui cobre os casos em que o caractere é mais, menos, vezes ou divisão. Cobre também os casos abre parênteses, fecha parênteses e menos unário. Okay? O caso number é o caso complexo, é o caso em que eu começo com um dígito e tenho vários dígitos, né? E esse caso aqui, ele é coberto por esse if aqui, que vai varrer o número enquanto eu tiver dígitos, né? Note que quem está fazendo a análise léxica aqui é a função scanf, né? Então, a função scanf aí que está pegando o número e colocando na variável y lival já convertido, né? Então, o scanf ele vai converter aí o número, os caracteres do número para ponto flutuante, ok? Na main, eu vou chamar YYParse, né? Nota que eu não setei o YYIn, então eu vou pegar da entrada padrão, vou pegar do teclado, né? Então, se YYParse for diferente de 0, eu tenho um erro, né? Porque YYParse tem que retornar 0. Se eu der Ctrl C, eu interrompo esse processamento aqui e dou um return 0. Né? A função YYError também tem que ser definida, né? A gente definiu só o protótipo dela aqui, mas ela tem que ser definida em algum lugar, então eu estou definindo aqui YYError. E a função YYError simplesmente vai imprimir o que eu passar como parâmetro para ela, né? Então ela vai imprimir na saída padrão de erro o erro que eu passei como parâmetro, ok? É também possível no IAC, tá? No Bison, você definir produções para erros. Eu confesso que eu nunca fiz isso, tá? Mas é possível você, quando você encontrar um erro, né? Quando você não tiver casado nenhuma dessas produções aqui, por exemplo, nem a produção vazia, nem a produção linhas, nem linhas e depois expressão, né? Se você não tiver nenhum padrão desse tipo aqui, você tem um erro. E esse erro é identificado pela palavra reservada a error aqui do IAC, do Bison, ok? Quando o Bison encontra esse error aqui, ele entra no modo erro, né? Então ele vai ignorar tudo até ele encontrar um /n. Quando ele encontrar um /n, ele vai disparar essa ação semântica aqui, que vai chamar a função YYError, no caso aqui pedindo para ele entrar a última linha, né? E depois o YYErrorK vai se recuperar do erro e voltar para o modo normal, para o modo em que eu espero entradas aí que satisfaçam uma dessas produções aqui, ok? Então agora nós vamos executar o exemplo 2 e eu vou mostrar para vocês como usar o Bison de forma independente do Flex. Então, esse exemplo aqui que nós vamos mostrar para vocês na aula está em CompLab, Cap 2, exemplo 2. Então, eu vou apagar aqui os arquivos exemplo2.tab.c e a.ez e nós vamos executá-lo novamente aqui, ok? Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou rodar o Bison, né? Bison. Não precisa ter a opção "-d", tá? Então, Bison exemplo 2.y, ele vai gerar exemplo 2.tab.c e eu vou compilar exemplo 2.tab.c com GCC. Então, GCC -o, vou chamar aqui de mycomp, né? mycomp, exemplo 2.tab.c, ok? Então tá aí, ele gerou o mycomp.ez e agora eu posso executar aqui, né? mycomp.
E vou digitar aqui, os números podem ser em ponto flutuante, então, por exemplo, 55,42 menos 22,11 mais 33,76, ok? E ele vai fazer a minha soma aí, né? A minha conta aí, 67,07, né? Posso colocar operações de multiplicação, então, por exemplo, 4,67 vezes 44 menos 22,11, por exemplo, dá 163,37, né? E quando eu quiser aqui, eu dou Ctrl C e termino o programa, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje.